De mísseis supersônicos a tanques de batalha principais, a Rússia adora se gabar de suas inovações militares. Várias vezes, vimos o presidente Vladimir Putin e seus aliados do Kremlin exibirem caças avançados e sistemas de mísseis que supostamente mudariam a guerra, como nunca antes. Também vimos muitas dessas chamadas superarmas se revelarem um fracasso total, com várias acabando como nada mais do que erros caros e embaraçosos, acumulando poeira em depósitos em vez de garantir domínio no campo de batalha. Na verdade, houve tantos erros militares enormes da Rússia ao longo dos anos que levaria horas para listar todos. Com isso em mente, vamos focar hoje em apenas 5 dos exemplos mais conhecidos dos últimos anos. Começando com um tanque que os propagandistas do Kremlin já chamaram de o melhor do mundo, o T-14 Armata. Rússia e União Soviética sempre foram conhecidas por seus tanques. É famosa por ter uma das maiores frotas de tanques do planeta e, para seu crédito, produziu alguns modelos muito impressionantes ao longo dos anos. O T-34, por exemplo, era um dos melhores tanques da época quando entrou em serviço em 1940, ostentando um dos canhões mais poderosos do mundo. O T-72, mesmo com alguns defeitos de projeto, foi amplamente usado em dezenas de países e vários conflitos. O T-14 Armata deveria continuar o rico legado da Rússia de fabricar alguns dos tanques mais resistentes e formidáveis do mundo. Até agora, ele falhou em todos os aspectos, e essas falhas começaram no primeiro dia. T-14 foram exibidos pela primeira vez no desfile do Dia da Vitória de Moscou, em 2015. Durante os ensaios, um deles parou de se mover. Esse foi só o primeiro de muitos sinais de que o Armata não atenderia às expectativas. Ainda assim, a máquina de propaganda do Kremlin o promoveu como a próxima grande novidade na guerra de tanques. De fato, há mais de 15 anos desde que o trabalho no Armata começou oficialmente em 2009, esse tem sido um dos temas favoritos de discussão do Estado. Selos foram impressos com a imagem do Armata, e inúmeros oficiais exibiram seu design com elogios. O exército russo inicialmente planejou adquirir cerca de 2.300 desses tanques até 2020. Isso não ocorreu. Problemas de produção e falta de recursos atrasaram os planos do exército. O Armata só começou a ser produzido em série no fim de 2021, segundo o conglomerado estatal Rostec. Em 2024, anos após o anúncio inicial, as autoridades confirmaram que o tanque entrou em serviço. No papel, há muito o que admirar no design do Armata, enquanto a Rússia manteve muitas das especificações técnicas desse tanque em segredo. Sabemos disso. Ele pesa até 55 toneladas e possui motor de 1.500 cavalos alcançando até 80 km por hora ou 50 mph. Ele possui um canhão 2 a 82-1M de 125 mm que alcança alvos a até 8 km ou 5 milhas e conta com torre não tripulada. A Rússia diz que o T-14 é um tanque furtivo, com assinaturas infravermelha, magnética e de radar reduzidas. Parece impressionante, mas parecer impressionante não é o mesmo que realmente ser impressionante em condições reais de campo de batalha. Enquanto oficiais russos promovem o Armata, muitos especialistas militares apontaram várias falhas no design do tanque. Seu motor, por exemplo, foi criticado por ser tanto ultrapassado quanto pouco potente em comparação com muitos equivalentes modernos. A torre não tripulada, muito elogiada, também parece extremamente complexa, com diversos sensores, antenas, miras e câmeras. Tudo isso poderia ser facilmente destruído por fogo leve de canhão ou até mesmo por metralhadoras pesadas, colocando a torre fora de ação instantaneamente. O Armata também conta com um carregador automático, que também está sempre sujeito a falhas. Se ele falhar, a tripulação do tanque precisará carregar manualmente o canhão do Armata, diminuindo sua cadência para apenas um disparo por minuto. Até o sistema de proteção ativa Afganite do Armata tem sido criticado. Esse sistema deveria ser capaz de defender o tanque contra munições inimigas, mas os projetistas do tanque tomaram a péssima decisão de instalar os morteiros do sistema sob a torre do tanque. Por isso, é quase impossível interceptar munições que atinjam o tanque por cima, exatamente como fazem a maioria dos mísseis antitanque modernos e drones kamikaze. Eventualmente, até mesmo figuras russas de destaque reconheceram que o Armata não era tão perfeito quanto diziam. Dmitry Rogozin, ex-chefe da corporação estatal aeroespacial Roscosmos,
admitiu que o Armata é inadequado para guerra. Ele não está errado. Se o Armata realmente fosse o gigante revolucionário que deveria ser, com certeza teria sido amplamente utilizado na Ucrânia. Em vez disso, apesar das alegações do Kremlin de que o Armata entrou na guerra em 2023, não houve nenhum registro de avistamento do T-14 em qualquer fase do conflito até agora. Em 2024, o chefe da Rostec, Sergei Chemissov, admitiu que o tanque era caro demais para uso na Ucrânia, levando as forças russas a optarem por alternativas, incluindo o T-90 e tanques soviéticos antigos como o T-62. Caro, com mais estilo que conteúdo, o Armata só trouxe constrangimento aos militares russos. O mesmo pode ser dito sobre o Sukhoi Su-70 e 5 Checkmate, que já foi anunciado como o próximo caça principal das forças aéreas da Rússia, mas até agora não conseguiu realizar um único voo bem-sucedido. A Rússia revelou esse caça de quinta geração em 2021 em 2 importantes shows aéreos em Moscou e Dubai. Em ambas as ocasiões, o jato em exibição era pouco mais do que uma maquete, um modelo não voador sem nenhum valor militar real. Mas as autoridades prometeram que o Checkmate voaria já em 2023. Mais uma vez, isso não aconteceu. O voo inaugural do Checkmate foi adiado para 2024, depois para 2025 e em seguida para 2026. Para agravar a situação da Rússia, ela gastou cerca de 30 milhões na campanha inicial de marketing desse caça sofisticado, a mais cara já feita pelas Forças Armadas do país. Incluiu teasers para criar expectativa, vídeos promocionais futuristas e até uma fragrância baseada na aeronave, com amostras do cockpit de um caça de quinta geração, ligas metálicas, vidro e couro com notas intensas de zimbro, patchouli e musgo de carvalho. Até agora, esses frascos de perfume inspirados no Su-75 provaram ser mais potentes que o próprio jato. Com o piloto de testes, Sergei Bogdan pedindo intervenção divina para tirar o Checkmate do chão, com a ajuda de Deus, o primeiro voo do Su-75 deve acontecer em breve. Como o T-14 Armata possui especificações técnicas impressionantes no papel, se acontecer, será um caça monomotor multifunção com armas internas e design furtivo otimizado. Sukhoi, o fabricante, afirma que ele será capaz de voar 2 vezes mais rápido que a velocidade do som. Transporta até 7,4 toneladas de armas e percorre 3.000 quilômetros com um tanque de combustível. Ele deve competir com modelos como o chinês FC-31 e o americano F-35, amplamente considerado o melhor caça multifunção. As autoridades afirmam que o Checkmate terá sistemas de guerra eletrônica de última geração, supostamente tornando-o um demônio em combates aéreos, até mesmo contra os melhores caças de quinta geração como F-35 e F-22. Só tem um problema com isso. Atualmente, a Rússia não possui aviônicos capazes nem mesmo de detectar os F-35 e F-22 antes que eles possam lançar mísseis ar-ar para eliminar seus oponentes. Além disso, o alcance dos mísseis ar-ar americanos é maior do que qualquer equivalente russo. E os mísseis de longo alcance russos só funcionam quando são apoiados por aeronaves de alerta antecipado, como o A-50. A Rússia possui cerca de 1 dúzia de A-50S e a Ucrânia tem danificado e destruído esses aviões durante a guerra. Resumindo, a única coisa que está impulsionando o Su-75 até agora é conversa fiada. Moscou pode dizer que esse caça supera o F-35, mas o F-35 de fato existe. Ele já tem um longo histórico de missões e operações de combate bem-sucedidas. Enquanto isso, o Su-75 segue apenas como conceito. E com as sanções internacionais tornando cada vez mais difícil para as empresas de defesa do Kremlin obterem os recursos de que precisam, é duvidoso que o Su-75 entre em produção em série tão cedo. O BMP-T Terminator, veículo de combate blindado desenvolvido no fim dos anos 1990 e início dos 2000, entrou em serviço em 2011 e foi um dos poucos produzidos pelo Kremlin em quantidades razoáveis. O conceito desse veículo surgiu durante a Guerra Soviética no Afeganistão, quando as forças soviéticas viram seus tanques destruídos por equipes de lança-granadas propelido por foguete. Eles precisavam de um novo veículo blindado que pudesse oferecer algum tipo de proteção às suas colunas de tanques. Assim, eles começaram a trabalhar no Terminator.
O resultado é uma máquina de 53 toneladas com blindagem pesada e grande poder de fogo contra alvos leves. Veículos blindados, infantaria, tanques, veículos de combate e helicópteros inimigos também, graças aos 2 canhões de 30mm metralhadora pesada e mísseis antitanque TACA-T. Nada mal na teoria. Apesar do nome imponente e de entrar em serviço em 2011, o Terminator não fez jus às expectativas. Ele entrou em combate pela primeira vez em maio de 2022, quando as divisões 90ª de tanques e 76ª de assalto aéreo da Rússia usaram o Terminator em Donetsk, Ucrânia, poucos minutos depois de passar por uma elevação para disparar contra uma rodovia próxima. Os BMPs foram obrigados a bater em retirada e fugir quando a artilharia ucraniana ameaçou destruí-los completamente. Mais uma vez, como ocorre com vários veículos russos, o Terminator apresentou graves falhas de projeto em um tema já familiar. Seu principal destaque é a blindagem. Ele usa um chassi de T-72 que oferece defesas relativamente fortes contra minas e fragmentos de projéteis, mas tem uma fraqueza clara. Seus drones de torre, mísseis e outros podem mirar nas torres do veículo e destruir sistemas críticos. E eles nem precisam recorrer a armas pesadas para fazer isso. Especialistas constataram que armamentos leves bastam para destruir os Terminators devido aos pontos fracos nas torres. Por isso, não surpreendeu que menos de um ano após o lançamento, o Terminator sofresse sua primeira grande perda, sendo destruído pela Ucrânia no início de 2023. Desde então, analistas de inteligência de fonte aberta como o Oryx registraram vários casos de Terminators danificados ou destruídos. Isso mesmo com a Rússia tendo construído só 33 desses veículos e quase não os usando na Ucrânia. Apesar de ter feito mais que o Armata e o Su-75 juntos, o Terminator também fracassou. Custa caro demais para ser produzido, é complexo demais e menos resistente do que aparenta, podendo ser destruído por um ataque de drone. Mas a Rússia ainda não desistiu dele. Em 2025, o exército do país teria recebido um novo lote de exterminadores com proteção adicional, incluindo a adição de blindagem reativa. Novos vídeos promocionais também foram divulgados, exibindo a força nova e aprimorada do veículo. Infelizmente para a Rússia, esses mesmos vídeos também revelam novas falhas de design. Espectadores atentos logo notaram as fortes vibrações nos canhões duplos 2A42 de 30mm ao dispararem. O especialista Andriy Tarasenko declarou: "Esta máquina assusta o inimigo com canhões trêmulos e promessas vazias. O BMPT não é usado em combate há mais de um ano, assim como o único T-72B3M com sistema Arena. Parece ocupado demais, principalmente filmando filmes. As chamadas superarmas da Rússia estão se mostrando decepcionantes não só em terra e no ar, mas também no mar. O país também enfrentou diversos fracassos, como o navio patrulha Projeto 2260. O primeiro desses navios começou a ser construído em 2014. Foram construídos mais 5, totalizando 6. Um ainda está em construção. Dos 5 que foram lançados entre 2017 e 2024, o Sergei Kotov já foi destruído. As forças ucranianas o afundaram em 5 de março de 2024. Com drones navais Magura V5, um helicóptero K-29 a bordo do navio também foi destruído. A Rússia não esperava esse desfecho para o projeto. O projeto 2260 deveria ser uma adição ousada e inovadora à frota naval russa. Deveria cumprir todas as funções de um navio patrulha moderno, como caçar e detectar submarinos inimigos, enfrentar navios de classe igual ou inferior, atacar alvos terrestres ou marítimos, apoiar unidades e fornecer defesa aérea quando necessário. Mas ela não consegue fazer nada disso. Apesar de seu deslocamento de 1.700 toneladas e mais de 94 metros de comprimento, ela tem quase nenhuma capacidade ofensiva, carregando apenas um canhão de 76mm e algumas metralhadoras simples. Além disso, possui sistemas portáteis de defesa aérea lançados do ombro operados manualmente. Originalmente, os engenheiros russos pretendiam aprimorar a embarcação com sistemas modulares adicionais, como blocos de armas que poderiam ser trocados conforme a missão e as circunstâncias operacionais.
A ideia surgiu nos Estados Unidos da América quando, há mais de 10 anos, a Marinha Americana considerou criar navios de combate litorâneo modulares. Mas logo descobriram que essa ideia era muito melhor na teoria do que na prática. Como os navios custavam muito para serem construídos e levavam semanas para trocar os módulos, em vez de aprender com o erro dos americanos, a Rússia teimosamente decidiu manter a ideia, resultando em uma leva de navios modulares, mas sem módulos reais para equipá-los. Até especialistas russos admitiram que o projeto 2260 é o navio de guerra mais fracassado da história moderna da Rússia. Seus pontos negativos superam as vantagens, que na verdade não existem. O deslocamento mínimo causou má navegabilidade. O armamento modular nunca foi criado ou fabricado, deixando os navios apenas com um canhão de 76 mm e algumas metralhadoras de 145 mm. Finalmente, chegamos a um dos fracassos militares russos de mais longa duração de todos. O Tupolev PAK-DA, ou Produto 80, é a versão russa do bombardeiro furtivo americano B-2, em operação desde o fim dos anos 1980. O trabalho no PAK-DA complexo de aviação. Prospectivo para a aviação de longo alcance, começou nos anos 1990. Era para ser um bombardeiro de quinta geração ao ser lançado. Agora, após tanto tempo, a Rússia já chama ele de bombardeiro de sexta geração. Em vez disso, semelhante ao B-2, o PAK-DA apresenta um design de asa fixa com um exterior especial que absorve radar e sem estabilizadores verticais. Seu alcance declarado é de cerca de 7.500 milhas ou 12.000 quilômetros. Com carga útil de 30 toneladas, é uma das aeronaves mais furtivas já feitas, armazenando munição internamente para reduzir a área externa e atingindo velocidades supersônicas sem pós-combustores. Diversos relatos sobre essa aeronave também mencionaram, em alguns momentos, armamentos a laser de última geração, sistemas de guerra centrados em rede e voo totalmente autônomo. Infelizmente, todas essas especificações e benefícios ainda são hipotéticos, pois o PAK-DA segue no limbo do desenvolvimento. Enquanto o maior rival da Rússia, os Estados Unidos, já opera bombardeiros furtivos há décadas, o equivalente do Kremlin não está avançando em nada. As forças aéreas do país ainda têm que operar com uma frota cada vez mais antiga e menor de 295 da era soviética para realizar bombardeios. As forças ucranianas ficaram famosas por destruir um grande número de Tu-95S durante a Operação Teia de Aranha. Os comandantes russos precisam urgentemente de um bombardeiro mais moderno, como o PAK-DA, para substituí-los. Mas não vão realizar esse desejo. Mesmo que várias fábricas estejam trabalhando arduamente nesse projeto há vários anos, incluindo a fábrica de aviação de Kazan, a companhia de aeronaves Bereev e a fábrica de aviação de Novosibirsk. Nenhuma demonstrou estar perto de concluir o projeto. Enquanto isso, para aumentar a humilhação da Rússia, os Estados Unidos já avançaram para o bombardeiro de próxima geração, o B-20 e um Raider. Além disso, a Rússia enfrenta sanções cada vez mais rígidas sobre produtos permitidos para importação, como eletrônicos, equipamentos de usinagem e materiais da indústria de defesa. É altamente improvável que o projeto PAK-DA faça qualquer progresso significativo, a menos que a guerra termine e as sanções sejam eventualmente amenizadas num futuro próximo. Como tantos outros projetos fracassados da Rússia, o PAK-DA continuará em um limbo, e as forças armadas do país seguirão presas utilizando equipamentos fracos, desgastados e enferrujados na Ucrânia. Enquanto isso, as forças ucranianas se fortalecem a cada dia graças a inovações domésticas muito mais bem-sucedidas, como os já mencionados drones marítimos Magura e mísseis Long Neptune, além de pacotes de ajuda revolucionários de aliados ao redor do mundo. O exército de Kiev está sempre à procura das armas experimentais ultra-secretas da Rússia, buscando ativamente encontrá-las e destruí-las. Você pode saber mais sobre isso neste vídeo, que mostra como as forças ucranianas recentemente eliminaram uma das aeronaves experimentais de Putin, a plataforma aérea de laser A-60. E por fim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações hoje mesmo para continuar aproveitando ainda mais análises aprofundadas, explicações detalhadas e notícias militares de última hora da Rússia, Ucrânia e de outros lugares.